Hoje eu vou falar um pouco sobre Boa Noite Pum Pum, mais especificamente do volume 2, do mangaka esquisitão Inio Asano, lançado pela editora JBC. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. Para você que não sabe, eu estou fazendo uma série onde eu comento a obra do Inio Asano, Boa Noite Pum Pum, compilado em 7 volumes, lançado pela JBC aqui no Brasil por volta de 2019. Eu já fiz uma resenha falando um pouco sobre o volume 1 e agora vamos abordar o volume 2, onde a gente acompanha um pouco da história do tio do Pum Pum. E se você ainda não viu a resenha do primeiro volume, volte a algumas casas para ver o vídeo porque está sensacional. Como eu mencionei no vídeo anterior, eu não vou abordar muitas questões técnicas, tá? Qualidade do papel, quantidade de páginas, falar tanto do autor, porque vai ser um vídeo onde eu vou abordar volume por volume. Então, no final, a gente vai falar sobre a obra como um todo, tá? A princípio, eu vou falar agora do volume 2 e a gente vai meio que entrar na história do tio do Pum Pum. Bom, no volume 1, sabemos que o pai do Pum Pum foi embora após a separação com a mãe dele e o tio, por parte de mãe, passa a morar com o Pum Pum e sua mãe. Pum Pum agora se encontra no ginasial, na mesma classe dos seus amigos, tá? Que a gente conhece aqui no primeiro volume. E ele não está mais falando com Aiko, que é a menina que ele era apaixonado, que ele é apaixonado desde a infância, hein? Desde o primário. Passaram alguns anos e a Aiko ela está namorando com o veterano aí, um cara fodão no badminton. Então aqui a gente vai acompanhar a história de vários novos personagens que foram introduzidos, mas a principal ali que é Pum Pum e seu tio. A gente acompanha no início aqui um pouco da saga do Pum Pum no colégio e tal, tendo que conviver e ver ali a menina que ele gosta, né, a garota que ele gosta, namorando com um cara que é tipo assim, bem popular, né, o veterano do badminton. E aqui, um outro personagem que aparece já no começo, que é um dos amigos do Pum Pum, o Komatsu, ele é muito bom também no badminton. E é legal porque já teve a transição aqui da infância para a adolescência. Então os personagens já estão maiores, né? Estão mais altos, cada um tá com a sua personalidade ali um pouco mudada, outros não. O Como é muito bom no badminton, então ele e esse veterano meio que vão se enfrentar em uma final ali. E esse cara que atualmente namora com Aiko, em algum momento ele e Pum Pum meio que começa a trocar ideia. Pum Pum percebe que ele é um cara legal, não é um cara tão chato assim. Mas ele está confuso, o Pum Pum está confuso com relação ao que sentir sobre esse cara, né? Porque ele gosta da mina que o cara tá namorando atualmente. E a Aiko também gosta do Pum Pum, a gente sabe disso. Eles estão meio tretados porque o Pum Pum não apareceu quando ela convidou ele para fugir, né? Eles tinham combinado meio que de fugir para um outro lugar onde pudessem ficar só os dois, longe de tudo e todos. Então eles estão meio afastados, o Pum Pum meio que faz uma amizade com esse cara, mas esse cara descobre que a Aiko ainda gosta do Pum Pum e esse cara meio que fala pro Pum Pum que se ele vencer o campeonato de badminton, Pum Pum pode esquecer que ele vai ficar com a Aiko para sempre, mas que se ele perder, ele abre mão, ele sai de cena e deixa a zona livre para que o Pum Pum possa dar continuidade aí nas suas investidas. Beleza, a trama vai desenrolando e a gente chega a um ponto em que vamos acompanhar a história do tio do Pum Pum, Yuichi, que é um cara de 33 anos, ele é o irmão mais velho da mãe de Pum Pum, e esse cara tá morando junto com ele, dando ali algumas dicas, né, ensinando o Pum Pum a como se tornar um homem, né, tentando passar pelo menos o máximo de conhecimento positivo que ele adquiriu ao longo da vida, porque esse cara é bem problemático, mas pelo menos ele tenta passar algumas coisas inteligentes pro Pum Pum. Bom, vamos lá, a memória do meu celular foi pro saco, eu tive que apagar algumas coisas para poder dar continuidade. Eu não me lembro muito bem do que eu estava falando, mas eu acho que era do tio do Pum Pum. O Yuichi é um cara problemático de 33 anos que acaba se envolvendo com uma adolescente no curso onde ele ministrava aulas ali de cerâmica, né, no curso de artes e tal, no bairro local. Acontece que após ele se envolver com essa garota de 16 anos, filha de uma das mulheres que cursava lá com ele o lance da cerâmica, a vida dele vira um inferno, e também com razão, até porque ele se envolveu com a menor de idade e isso gerou muitos, mas muitos problemas na vida dele. Assim a gente entende o porquê ele é como é hoje, sabe? Essa história é contada pra gente em algum momento em que ele conhece uma outra garota, ele tem dificuldade de se relacionar. Ele é um cara que a gente acompanha lá no primeiro volume, dando uns conselhos pro Pum Pum sobre a vida e tal, mas ele meio que não bota muita fé nas coisas, sabe?
E eu estava falando também sobre Deus, sobre como os deuses se apresentam aqui para as pessoas. O deus do Pum Pum é o Tim Corroy, é um deus que esse cara aqui, o tio dele, conheceu através dessa garota que ele se envolveu. É um deus em que ela sempre reza quando está em perigo ou quando está triste e tal, mas essa questão de Deus surge quando ela pergunta para ele se ele acredita em Deus. E ele fica meio assim e tal, depois ele fala alguma coisa, mas ele já estava com outras intenções. Esse Deus é apresentado para o Pum Pum, é o mesmo Deus do Pum Pum, o Deus dessa garota. Então, já que nesse primeiro volume a gente pode meio que pegar, nesse segundo volume a gente já pode pegar as características desse Deus, dessa menina, o quão problemática ela era, e é o mesmo Deus do Pum Pum, já dá para fazer uma ligação aí. Esse Deus que eles acreditam, esse Deus que aparece para eles dessa forma que vocês estão vendo aí, pode ser que influencia muito eles nas decisões, assim. Pode ser que seja só um lance da consciência deles, um lado meio negativo também. Ao mesmo tempo que dá uns conselhos bons, dá uns conselhos muito ruins. Mas talvez eu já tenha embaralhado a linha de raciocínio aqui que eu estava seguindo, porque eu tive que mexer no celular e meio que perdi o rumo. Sendo assim, a gente acompanha, como eu disse, a história do tio dele, que é bem problemático. A gente vai conhecer novos personagens aqui, como a mina que ele acaba de se relacionar. O tio dele acaba de se relacionar com essa mina. Ela tem planos para eles de construir um café, né? Construir um negócio e tal. Eles vão alugar, na verdade, um café onde ela já trabalhava e eles vão dar continuidade no trabalho e tal. Só que o cara, ele é muito problemático também. Na verdade, se a gente pegar para analisar, a família do Pum Pum inteira é problemática, muito problemática. O pai dele foi embora e fica mandando cartas para ele falando sobre o Giants, se eu não me engano, um time de beisebol ou de futebol americano, sei lá, basquete, não me lembro, que ganhou e tal, e fala que ama muito o Pum Pum, se ele ainda continua vendo as estrelas, né? Porque a gente vê no primeiro volume que o pai dele dá um telescópio pra ele, que ele tinha, o Pum Pum tinha sonhos, né? Agora ele tá meio confuso, meio perdido. O Pum Pum já tá ficando de saco cheio dessas cartas. Por que o pai dele não vai visitar ele? Afinal, o pai dele não tá tão longe assim, eu acho. Por que não vai visitar? Porque é sempre a mesma escrita, sempre as mesmas coisas. Porque ele tá tão preocupado em falar que o time de futebol ganhou, ao invés de ir visitar o filho. E o Pum Pum começa então a gerar um certo sentimento ruim ali com relação ao pai, apesar de gostar muito do pai. Eita caramba! Bom, acontecem muitas coisas aqui, o relacionamento do Pum Pum com a Aiko já está mais ou menos, eles já voltaram a se falar em partes, assim, ainda tá bem aberto, e o mangá finaliza com o tio do Pum Pum indo para uma situação complicadíssima, assim, que eu não posso falar, mas termina meio que, putz, caralho, que merda, hein? E o deus dele, o deus do Yuchi, aparece nessa situação em que ele se encontra aqui no final do mangá. Bom, mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu me perdi no meio do caminho porque a memória do meu celular foi pro saco. Eu tô olhando aqui pra ver se não interrompe, já parou 3 vezes. Eu movi uma coisa pro lugar, movi pro outro, excluí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A ideia aqui é fazer uma série, tá, de vídeos comentando todos os volumes. A obra são 7 volumes, foram lançados aqui em 2019 pela editora JBC, e eu estou fazendo esse projeto porque é uma obra que eu gosto muito, é uma obra que eu acho que vale a pena você ler. Só lembrando, na verdade devia falar isso no início, né? É uma obra para maiores, tá? Então você precisa ter mais de 18 anos, 18 ou mais, para poder ter acesso. Não para poder ter acesso, né? Mas para digerir a história, para não estimular algum gatilho aí que te faça mal. É uma obra cortante em alguns momentos, apesar de não parecer, por ser um mangazinho meio pocket, todo colorido, o personagem ser nos apresentado como um passarinho. É uma obra que vai falar sobre depressão, relacionamentos conturbados, abuso, violência, trauma, suicídio, coisas muito pesadas. Não me pergunta por que eu leio esse tipo de coisa, tá? Eu gosto não só desse contexto e tal, é uma obra de slice of life que vai abordar temas da nossa vida, cara. Então, coisas reais e também tem muita comédia. Eu dou muita risada lendo isso aqui, e ao mesmo tempo eu fico triste, vontade de chorar, mas ao mesmo tempo, que da hora, que foda. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like, um comentário sobre o assunto, sobre o mangá, se você já leu, ou sua opinião sobre o vídeo, o que posso estar melhorando. Desde já, muito obrigado pela sua presença até aqui e tchau!